Ah, não. Agora sim. Agora tá, né? Uhum. Muito bem. Ah, Então, gente, boa noite mais uma vez. E nós vamos falar desse, infelizmente, está se tornando uma doença bem pouco frequente, pelo menos na ocorrência de casos novos, né? Que é a hepatite C. Então, um pouquinho do histórico dessa doença, né? Uma doença que foi interessante que a gente conseguiu vivenciar essa história enquanto profissionais da gastroenterologia, da hepatologia, a gente foi vendo essa doença se desenvolver na frente dos nossos olhos, né? Nós começamos o nosso ambulatório de hepatites em 1985. Então, nem existia ainda a infecção pelo vírus da hepatite C, porque vocês estão vendo aí que esse vírus foi descoberto em 1989. Então, naqueles anos anteriores, a gente tinha muitos casos do que a gente chamava de hepatite não A, não B, e que, pasmem, a gente tratava até com corticoide, às vezes, porque não tinha a menor ideia do que é exatamente que aquilo se tratava. Mas aí esse vírus foi identificado e muito rapidamente se desenvolveu toda a história do vírus C que nós conhecemos hoje, de modo que rapidamente conseguiu-se fazer testes diagnósticos para a infecção. Uma vez que esses testes diagnósticos ficaram disponíveis, eles foram introduzidos nos bancos de sangue, e aí a incidência da doença despencou, porque a sua grande forma de disseminação era através de transfusões de sangue e derivados de sangue. E aí, conhecendo a estrutura molecular desse vírus e todas as proteínas que o genoma viral sintetizava, foi possível estabelecer, então, os primeiros tratamentos para a hepatite C, que fossem tratamentos específicos da doença. Porque vocês estão vendo aqui que desde 1989 até mais ou menos 2011, a gente tratava essa doença de uma forma meio tamanho único, né? Utilizando o interferon, que era uma droga que tinha que tem, né, potencialidades antivirais, mas principalmente imunomoduladoras, e juntamos com o interferon a ribavirina, que era um agente antiviral que se voltava ao vírus sincicial respiratório, mas que funcionava ali na hepatite C e acabou sendo o grande tratamento durante muitos anos, interferon e ribavirina. Aí chega em 2011, com o conhecimento da estrutura molecular do vírus, aparecem as primeiras drogas de ação direta, que no começo eram os primeiros inibidores de protease, que se usava ainda junto com o interferon, chegando aqui em 2014 com os esquemas livres de interferon, né? E tudo isso, todo esse desenvolvimento muito bonito aqui durante 30 anos de pesquisa em relação ao vírus C, no diagnóstico, na identificação do vírus, no diagnóstico, no tratamento, rendeu a 3 médicos o Prêmio Nobel de Medicina em 2020. É uma história muito bonita de uma infecção que hoje em dia pode ser controlada e, eventualmente, até um dia erradicada, sem que seja preciso uma vacina, né? Apenas com o tratamento, você encontrando todas as pessoas portadoras, você pode ter uma eliminação da hepatite C. Algumas noções sobre o vírus da hepatite C, então, como nós vimos, identificado em 1989, pertence a essa família Flavivirida, que é a mesma família do vírus da febre amarela, por exemplo, né? Parente do vírus da hepatite C. É um vírus do tipo RNA,
O único vírus causador de hepatite que é DNA é o vírus da hepatite B. Todos os outros são vírus do tipo RNA, o que torna até mais simples o tratamento e abordagem dessa doença, porque o vírus não incorpora no nosso genoma como faz o vírus da hepatite B. E é um vírus que tem uma fita simples de RNA, diversos genótipos, e é um vírus envelopado. Então, um pouquinho sobre a questão epidemiológica relacionada à hepatite C. A gente não tem umas estimativas muito claras, mas se acredita que em 2020 havia cerca de 56 milhões de pessoas portadoras ainda do vírus da hepatite C no mundo. Esses números parecem até estar menores agora, passados 5 anos, talvez na casa dos 40 milhões de pessoas, e vocês estão vendo aí regiões de mais alta prevalência e regiões de menor prevalência. E vocês estão vendo aqui o Brasil já com uma prevalência bem baixa de vírus da hepatite C, né? Por outro lado, o mapa mostra que é uma doença de distribuição universal, né? Ela acontece em todas as regiões, em todos os países, tem uma certa relação com o nível socioeconômico, mas não tem concentrações assim tão distintas como a gente vê no vírus da hepatite B. Aqui no Brasil, a gente estima que exista mais ou menos 1 milhão de pessoas que sejam portadoras do anticorpo anti-HCV, mas quando a gente faz a pesquisa da viremia nessas pessoas, em torno de 60%, mais ou menos, destas pessoas são virêmicas, o que traz um universo aí de umas 600 mil pessoas que têm o vírus da hepatite C e precisam ser corretamente identificadas e tratadas. Como eu disse, essa situação vem se modificando ao longo do tempo, talvez hoje em dia a gente tenha um número ainda menor, talvez em torno de 400 mil pessoas virêmicas que nós precisamos encontrar e tratar. O vírus da hepatite C é claramente uma doença de faixas etárias mais avançadas. Vocês estão vendo aqui como a pirâmide muda, né? Aqui, a partir dos 45 anos, que a gente tem as prevalências maiores de infecção pelo vírus C, principalmente aqui dos 55 aos 60 anos, né? Isso porque essas pessoas, muito provavelmente, se contaminaram no passado, numa época em que o vírus não era conhecido, as formas de transmissão não eram conhecidas, e essas pessoas se expuseram à transmissão parenteral e se tornaram portadoras crônicas do vírus da hepatite C. Outra característica que a gente vê nesse gráfico, além dessa pirâmide invertida, né, com maior concentração aqui em faixas etárias mais elevadas, é uma diferença importante que a gente tem entre homens e mulheres, né? Isso provavelmente relacionado mais a comportamentos de risco que expuseram mais os homens à infecção pelo vírus da hepatite C do que as mulheres. Principalmente uso de drogas ilícitas, múltiplos parceiros sexuais e outras transmissões de forma parenteral, e os homens estiveram no passado mais expostos. Uma coisa que a gente já não se importa muito em relação ao vírus da hepatite C, mas que é bom que a gente conheça, porque isso tem uma importância epidemiológica, é a questão dos diferentes genótipos do vírus C. Já se conhecem mais de 5 genótipos, cerca de 7 genótipos do vírus da hepatite C,
mas os mais importantes são os genótipos de 1 a 5, e quando a gente fala de Brasil, nós temos principalmente os genótipos 1, que se subdividem em genótipo 1A e genótipo 1B, e isso corresponde a mais ou menos 2/3 dos casos das infecções pelo vírus C, e um percentual em torno de 30% de genótipo 3, e um percentual menorzinho de genótipos 2. Então, isso tem uma certa implicação epidemiológica, porque a gente tem regiões do país com mais genótipo 3, outras regiões com mais genótipo 1. Vocês estão vendo aqui que em co-infectados predomina o subtipo 1A, que acaba se transmitindo mais nessa população de pessoas vivendo com HIV. E houve também uma grande importância dos genótipos relacionados a tratamento. Genótipos, quando os primeiros tratamentos surgiram, principalmente interferon, ribavirina, a gente tinha maior dificuldade de tratar os genótipos 3 em relação aos genótipos 1, então isso acabou impactando também em resposta ao tratamento. Mas quando a gente fala de epidemiologia do vírus da hepatite C, é muito importante a gente lembrar que a Organização Mundial da Saúde, em 2016, entendeu que havia uma epidemia mundial de infecções pelo vírus da hepatite C, e, com isso, quis estabelecer uma visão, naquele momento, de que a gente pudesse ter um mundo no qual a transmissão das hepatites virais, não só C, como também hepatite B, acabasse, e que todas as pessoas pudessem ter acesso a tratamentos seguros, acessíveis e efetivos. Essa visão era possível ter em 2016, porque já havia os tratamentos para a hepatite B, com os antivirais que nós temos hoje disponíveis no nosso país, aqui, fornecidos pelo SUS, e também tratamentos bastante efetivos, já livres de interferon, para tratamento e cura da infecção pelo vírus C. Então, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu uma meta que era eliminar as hepatites virais como um problema de saúde pública até 2030. E vocês estão vendo aí que 2030 está pertinho, né? Faltam 5 anos para que a gente chegue neste momento em que a Organização Mundial da Saúde achou que a gente teria eliminado as hepatites virais. Eliminado como? Fazendo 90% de cobertura do vírus da hepatite B ao nascer, tendo 100% do sangue criado nos bancos de sangue, que 90% das pessoas tivessem acesso a injeções seguras, e eu acho que, do ponto de vista de Brasil, a gente está bastante bem em relação a essas metas de prevenção, né? Mas nós ainda estamos longe no que tange às metas de diagnóstico e a meta de tratamento, porque a OMS estabeleceu que, em 2030, a gente deveria ter 90% das pessoas com hepatite C diagnosticadas e 80% dos que fossem elegíveis já tratados e curados. E quando a gente vê a avaliação externa que se faz dessa situação, nós temos alguns países, uns poucos, Austrália e mais 11 países, que já atingiram essa meta. Vocês estão vendo aqui o marco de 2030, que essa meta já teria sido alcançada. Agora, quando a gente vê
aqui o Brasil, a gente vê que estamos bem ruinzinhos em relação a essa meta de 2030, e a gente só alcançaria alguns casos em 2040, e a maior parte das metas de diagnóstico, tratamento e mortalidade só em 2050. Então, nós estamos aí uns 20 anos atrasados em relação a essas metas da Organização Mundial da Saúde. Quem faz esse monitoramento é um instituto internacional, né, que é o Instituto Polaris, e eles reúnem todas as informações dos países e vão monitorando como é que a gente está no alcance dessas metas. E a gente vê que, de fato, vocês que frequentam o nosso ambulatório e outros ambulatórios, quase toda semana a gente tem caso novo de hepatite C para ser tratado, né? Isso é sinal que o pool de pessoas com hepatite C ainda não foi corretamente identificado e tratado. E é difícil fazer isso em todos os países, vocês estão vendo ali que só tem 11 com acesso a cumprir essas metas, né? É difícil porque até a melhor estratégia não é muito clara, né? Então, existem estratégias da gente procurar portadores de hepatite C com base no fator de risco. Então, vamos procurar nas pessoas que foram transfundidas antes de 1990 ou 92, que não tinha testes ainda no banco de sangue, ou vamos procurar em pessoas que usaram drogas intravenosas no passado. Isso é importante, você vai encontrar muitos portadores, mas vai ver que isso é insuficiente para encontrar todo mundo. Outra coisa que o Ministério da Saúde adotou durante muito tempo foi o screening por idade, dizer que toda pessoa que tivesse mais do que 45 anos devia fazer um exame de hepatite C. Também é uma estratégia eficiente, mas também deixa de identificar muitos indivíduos infectados. Então, o que se acredita hoje em dia como sendo a melhor estratégia é o que a gente chama de testagem universal. É que a gente não deixe passar nenhum paciente, seja qual for a doença que ele tem, um paciente adulto na nossa frente, sem que a gente teste essa pessoa pelo menos uma vez na vida em relação à infecção pelo vírus C. Muita gente teve contato com o vírus e não sabe, não tem um antecedente epidemiológico parenteral claro, e essas pessoas podem ser portadoras. Então, a gente deve, todo adulto, ter pelo menos uma vez na vida uma testagem para vírus da hepatite C. Isso é muito fácil de fazer, existem os testes rápidos nas unidades básicas de saúde, então é uma coisa que nós, como profissionais médicos, temos obrigação de estabelecer. Quando a gente fala de modo de transmissão do vírus C, sem dúvida, as transfusões antes de 1992, que foi a época em que os testes diagnósticos foram introduzidos no banco de sangue, essa é uma das principais formas de transmissão do vírus C. Mas, além disso, a gente tem outras formas parenterais de transmissão, como os acidentes ocupacionais, o uso de drogas intravenosas, até a transmissão vertical, que é pequena, mas pode ocorrer, práticas culturais de risco, que são pacientes que se expõem à transmissão parenteral com escarificações, com tatuagens mal esterilizadas. A transmissão sexual ela é baixa, mas ela pode ocorrer, principalmente quando há múltiplos parceiros sexuais.
A hemodiálise é um fator de risco até hoje para a transmissão do vírus C. E quando a gente interroga um paciente sobre os seus antecedentes epidemiológicos, em torno de 20% a 30% a gente não consegue identificar qual foi a fonte de contaminação. Sempre se aventa o caso de pode ser que foi na manicure, pode ser que foi no dentista, pode ser que, mas é tudo, são suposições, a gente não tem nenhum trabalho bem robusto para identificar esses outros tipos de transmissão, mas, de qualquer forma, é um vírus que se transmite principalmente por via parenteral. Em relação à história natural e quadro clínico, a gente, então, através da via parenteral, vai ter a contaminação de um indivíduo. Depois de 40 a 90 dias, vocês veem que é um período de incubação longo, né, que pode durar até 3 meses. Aí vai ocorrer uma infecção aguda. Nem sempre ela é uma hepatite aguda. Aliás, na menor parte dos casos, ela é uma hepatite aguda. E essa hepatite aguda, ela tem o poder de cronificar com muita frequência. Então, ela só se cura em torno de 25% dos casos, em 1 a 3 meses. Não parece haver hepatite fulminante pelo vírus C, é uma ocorrência que a gente não vê, mas em 75% das vezes essa doença ela cronifica, vai causar uma hepatite crônica. Essa hepatite crônica, ao longo do tempo, depois de 10, 20 anos, vai levar à cirrose, essa cirrose com as complicações, como o carcinoma hepatocelular e a insuficiência hepática terminal. Então, o que a gente vê hoje em dia relacionado à hepatite C? A gente vê principalmente as complicações, né? Então, a gente tem nos nossos serviços pacientes cirróticos em decorrência da infecção pelo vírus C. A gente tem pacientes com carcinoma hepatocelular em decorrência do vírus C. Isso ainda é uma importante indicação de transplante de fígado. E os pacientes com insuficiência hepática terminal também em número considerável ainda nas listas de transplante de fígado. E quando a gente vê o que, então, do ponto de vista clínico, essa infecção pode causar, ela poderá causar uma doença aguda, naquele momento ali onde houve uma infecção aguda, mas, como nós já dissemos, esse quadro agudo, em geral, ele é assintomático, muitas vezes passa despercebido, e essa doença é autolimitada, o quadro agudo, e a infecção aguda poderá ou não cronificar. Cronificará em cerca de 75% dos casos, e se não for tratada, né? E essa doença crônica, então, vai ser caracterizada pela persistência do vírus por um período superior a 6 meses, e é importante lembrar que essa doença será assintomática por longos períodos de tempo. Então, a doença crônica, a gente não espera fazer diagnóstico por meio de sintomatologia. Por isso é que a gente precisa pesquisar, pelo menos uma vez na vida, as pessoas em relação a serem ou não portadoras de anti-HCV, porque a doença tem essa característica de ser muito assintomática por longos períodos. Então, na história natural da infecção, nós vamos ter aquela infecção aguda, que poderá, na grande maioria dos casos, se tornar crônica, em se tornando crônica, levar à cirrose, em levando à cirrose, levará às suas complicações.
carcinoma hepatocelular, necessidade de transplante e óbito por insuficiência hepática. E esta evolução é extremamente longa. A gente costuma dizer que na hepatite C leva-se em torno de 20 anos para desenvolver cirrose e em torno de 30 a 35 anos para desenvolver o carcinoma hepatocelular. Então, uma doença assintomática, na maior parte dos casos, e de longa evolução. Quando chega nessa fase, obviamente, aparecerão, então, os sintomas em decorrência da cirrose, que poderá ser, então, uma cirrose, a princípio, Child-A, e depois evoluindo para as suas complicações. Nem todas as pessoas evoluem da mesma forma. Algumas pessoas nós classificamos como fibrosantes lentos, então terão durante longos períodos apenas uma fibrose portal, caracterizada histologicamente por um F1, no máximo um F2, mas nós vamos ter aquelas pessoas que, ao longo do tempo, desenvolvem a cirrose hepática com as suas características histologicamente F3 e F4. E o que é que modula essa diferente evolução? Estados de imunossupressão vão fazer com que essa doença se desenvolva mais rapidamente. Fatores genéticos que a gente não conhece intimamente quais são, mas estão relacionados a essa diferente evolução da doença. Co-infecções como o HIV ou vírus da hepatite B, vão propiciar uma evolução mais rápida. O consumo de álcool, com certeza, soma-se à presença do vírus um outro fator agressor hepático, como o álcool ou como a doença esteatótica do fígado, mesalgia, né? Então, os pacientes que têm obesidade, resistência insulínica, diabetes tipo 2, síndrome metabólica, esses pacientes, quando têm hepatite C, evoluem mais rapidamente para a cirrose. A idade e a infecção parece ser um fator importante. Pacientes que se contaminam com o vírus C antes dos 40 anos têm uma evolução muito mais lenta para a cirrose do que aqueles pacientes com mais de 40 anos. E o sexo masculino também predispõe a uma evolução um pouco mais rápida do que aquelas encontradas nas mulheres. Esse outro ponto aqui é bastante importante, que é a gente ver a hepatite C como uma doença sistêmica. Ela não é uma doença só do fígado, ela é uma doença do fígado, mas que pode acometer vários outros órgãos, através do que a gente chama de manifestações extrahepáticas. E essas manifestações extrahepáticas, elas estão mediadas basicamente por duas características. Primeiro, os processos de inflamação crônica que o vírus acarreta, e pelos processos autoimunes ou imunomediados que o vírus também acarreta. Então, o vírus da hepatite C, vocês sabem, ele também pode ser considerado por si só um indutor de esteatose hepática, principalmente o genótipo 3 do vírus da hepatite C, ele pode ser um causador por si só de esteatose. Associado a isso, o estresse oxidativo que ele ocasiona, e principalmente também nos portadores de esteatose, a liberação crônica de citocinas pró-inflamatórias, e essa inflamação crônica vai ter diversas consequências. Poderá causar alterações neurológicas e cognitivas, a própria cirrose, o carcinoma hepatocelular, e as alterações cardiovasculares,
aumentando a incidência de doença aterosclerótica e de doença isquêmica. Em relação a essas alterações neurológicas e cognitivas, é muito interessante observar que depois que surgiram os tratamentos curativos para a hepatite C, essas alterações, elas desapareceram em muitos pacientes. Então, pacientes que tinham alterações neurológicas, rebaixamento cognitivo, uma série de alterações de memória, e quando foram tratados e curados do vírus da hepatite C, estabeleceu-se um novo patamar de habilidades cognitivas e neurológicas, mostrando que, de fato, o vírus faz esse tipo de alteração central. Por outro lado, o vírus da hepatite C pode induzir alterações imunomediadas, né? O vírus da hepatite C, ele tem um receptor que se liga a linfócitos B, e com isso faz uma estimulação crônica de linfócitos B, que poderá causar uma série de consequências, mas principalmente a crioglobulinemia, com todas as suas características clínicas de vasculopatia, de alteração vasculite leucocitoclástica na pele, outras vasculites, inclusive de sistema nervoso central, a vasculite que afeta o rim e vai causar uma glomerulonefrite crônica mediada por crioglobulina, e a partir do momento que essa alteração de linfócitos B se torna clonal, poderá aparecer, então, o linfoma de células B relacionado ao vírus da hepatite C, e outras alterações também imunomediadas, como o diabetes tipo 2, que é mais prevalente nos pacientes com infecção crônica C, e doenças da tireoide, as tiroidites, principalmente causando hipotiroidismo, tiroidite de Hashimoto. Então, existe um grande espectro aí de alterações sistêmicas, e por isso é que a hepatite C hoje é considerada uma doença sistêmica e não uma doença só do vírus. Muito bem, passando ao diagnóstico da infecção pelo vírus C, ele é muito simples, né? Se a gente quer fazer o diagnóstico de hepatite C numa pessoa, a gente vai pedir o único anticorpo disponível para essa infecção, que é o anti-HCV. Esse anti-HCV não tem classe IgM para quadros agudos, ele é um único anticorpo, e se a gente quer saber se uma pessoa tem uma infecção ativa pelo vírus C, isso vai ser feito através do HCV-RNA, por técnica de PCR. Hoje em dia, a gente já não divide mais a pesquisa do HCV-RNA em testes qualitativos e quantitativos. Quando a gente pesquisa o HCV-RNA, é sempre quantitativa, é sempre a carga viral que a gente está pesquisando, e se esse teste for positivo, então nós estaremos diante de um diagnóstico de uma infecção ativa e que precisa ser tratada. Quando nós estamos... Deixa eu dar uma... Quando nós estamos diante de uma possível infecção aguda pelo vírus da hepatite C, não adianta a gente querer fazer diagnóstico com a pesquisa do anti-HCV. O anti-HCV, ele é um anticorpo de aparecimento tardio, né? Em geral, ele leva 8 a 12 semanas para aparecer. Então, diante de um quadro clínico de uma hepatite aguda, se nós quisermos saber se aquela hepatite aguda é vírus C ou não, nós temos que lançar mão do HCV-RNA
que aparece junto com a elevação das aminotransferases e a sintomatologia. Já na infecção crônica, aí sim nós vamos ter a presença do anti-HCV, vamos ter a presença do HCV-RNA, nos casos com infecção ativa, que ainda não foram tratados, e caracteristicamente as enzimas, a ALT se eleva no início e depois, durante a fase crônica, ela tende a ser flutuante e em níveis muito baixos e, às vezes, até normais. Então, muitas vezes é difícil identificar um portador de hepatite C só pelo nível de ALT, porque ele pode ser normal. Se a gente não fizer uma sorologia, a gente não vai identificar esse portador. Muito bem, então, se a gente estiver diante de um paciente onde a gente já fez o anti-HCV, já definimos que esse paciente tem viremia, tem uma infecção ativa, agora nós precisamos fazer uma grande avaliação desse paciente e prepará-lo para um tratamento, porque todo paciente portador de HCV-RNA é um candidato a tratamento até que se prove o contrário, né? Infecção aguda, infecção crônica, o paciente cirrótico, ele vai ter que ser tratado em relação ao vírus C. Alguma consideração a gente pode fazer em relação ao paciente com carcinoma hepatocelular? Muitas vezes é mais importante a gente abordar primeiro o carcinoma hepatocelular, para depois nos importarmos de tratar a infecção pelo vírus da hepatite C, principalmente se esse paciente for um candidato a um tratamento curativo do carcinoma hepatocelular. E nessa avaliação integral que nós vamos fazer com o nosso paciente com hepatite C, a gente tem obrigação de excluir outras doenças hepáticas. Esse paciente, ele pode ter um MESLD, ele pode ser um paciente que faz abuso de bebida alcoólica, ele pode ter outras infecções associadas, pode até, hoje tinha um paciente lá com hepatite autoimune que teve um vírus de hepatite C, nada impede que essas duas coisas aconteçam em conjunto. Nós vamos avaliar a imunidade desse paciente em relação ao vírus A e B e vaciná-lo, se necessário. Vamos avaliar outras comorbidades que não sejam hepáticas, vamos avaliar o diabetes, a doença cardíaca e outras questões que esse paciente pode ter. Vamos fazer uma avaliação do seu estilo de vida, medicações em uso, e vamos realizar exames de imagem, porque esse paciente que está fazendo um diagnóstico novo de hepatite C, pode ser que, eventualmente, ele já até tenha algum nódulo que seja um carcinoma hepatocelular e que vai precisar de avaliação, então, sempre passá-lo por exame de imagem, minimamente um ultrassom aqui deve ser feito, e vamos, de forma muito importante, avaliar esse paciente quanto ao seu grau de fibrose. E por que isso está destacado dessa forma? Porque é importantíssimo a gente saber qual que era o grau de fibrose que esse paciente tinha no momento do tratamento. Porque isso vai ser importante por duas coisas. A primeira coisa é que isso vai nos direcionar para o tipo de tratamento. Aqui no Brasil, a gente trata de forma diferente um paciente cirrótico de um não cirrótico. Então, eu preciso ter uma avaliação de fibrose para escolher o melhor tratamento. E o segundo motivo é que todo o acompanhamento posterior que eu vou fazer com esse paciente, quando ele for tratado e quando ele tiver a sua resposta ao tratamento,
vai depender do grau de fibrose que ele tinha ao ser tratado. Então, pacientes com fibrose avançada, F3 e F4, eu vou acompanhar, pelo menos por enquanto, para sempre, mesmo que ele se cure da infecção. Então, eu preciso saber o grau de fibrose no momento do tratamento. Se ele for um cirrótico, eu vou fazer uma endoscopia, ou, eventualmente, eu vou fazer uma elastografia e depois uma endoscopia. Essa avaliação de fibrose eu posso fazer com um APRE, com um FIB4, com uma elastografia e, muito, muito raramente, com uma biópsia. E, para escolher o melhor tratamento, eu vou, além de saber o grau de fibrose, avaliar o histórico de tratamentos prévios, né? Se esse paciente já fez tratamento com DAAs, com antivirais livres de interferon e não respondeu, eu vou ter que retratá-lo de uma determinada forma. Se ele é um virgem de tratamento, outro tipo de tratamento que eu vou dar, né? E sempre avaliar as possíveis interações medicamentosas. Vocês todos devem conhecer os aplicativos. É engraçado porque essas coisas vão se perdendo ao longo do tempo, né? Vocês já estão há mais tempo aí na prática, certamente conhecem aplicativo para verificar interações medicamentosas no tratamento da hepatite C. Mas para os residentes que estão começando, isso é uma coisa absolutamente nova, né? Nossa, existe um aplicativo, nossa, vou baixar. Então, essas coisas a gente precisa estar sempre repetindo, porque, às vezes, esse conhecimento vai se perdendo, né? E esses pacientes, então, quase que na sua totalidade, serão candidatos a tratamento. E hoje, quando a gente fala de tratamento de hepatite C, é uma coisa muito tranquila, muito resolvida, e a gente tem que levantar a mão para o céu para estar atuando no Brasil, né, nesse sentido, porque não é todo o país que tem medicação disponível para toda a população, gratuita, o melhor tipo de medicação disponível. Então, a gente vê que na América Latina poucos países têm esta possibilidade. Até nos Estados Unidos, se tem os convênios, os planos de saúde, se não tem uma dificuldade enorme de conseguir tratamento. Então, realmente, o SUS, nesse sentido, é extremamente importante quando a gente fala em hepatite C. E a gente tem, basicamente, 2 esquemas de tratamento. Um para tratamento do paciente sem tratamento prévio, vocês estão vendo aqui, então, essa tabela é para os pacientes sem tratamento prévio, com antivirais de ação direta. Eles podem até ter sido tratados no passado com interferon, mas eles são livres de tratamento com DAAs. E aí, o que é que a gente vai oferecer para esses pacientes? Para pacientes não cirróticos, a gente vai utilizar a combinação de sofosbuvir com daclatazir. Então, é um comprimido de sofosbuvir, mais um comprimido de daclatazir, uma vez por dia, durante 12 semanas. É importante conversar com os pacientes para utilizarem a medicação sempre na mesma hora do dia, de preferência após uma alimentação leve. Então, café da manhã, né? Tomou o café da manhã, toma os 2 comprimidos durante 12 semanas, não tem eventos adversos importantes relatados em relação a este tratamento. O mais importante é a adesão, né? Então, o paciente pode, eventualmente, não responder se ele não tiver tido adesão ao tratamento, mas a resistência é raríssima, né? Agora, para os pacientes com cirrose, né,
cirrose compensada ou descompensada, eles vão ser tratados com a combinação sofosbuvir-velpatasvir. Esse tratamento, o comprimido é combinado, então, das duas drogas. Então, os pacientes tomam só um comprimido uma vez por dia durante 12 semanas. Agora, se for um cirrótico descompensado, aí a gente vai ampliar esse tratamento para 24 semanas. Sofosbuvir com velpatasvir, no mesmo comprimido, uma vez por dia, 24 semanas. Por que que o tratamento é diferente aqui? Isso é uma coisa própria do nosso sistema de saúde, né? A combinação sofosbuvir e daclatasvir, ela é bem mais barata do que a combinação sofosbuvir-velpatasvir. Então, se preconizou esta combinação para todo mundo que não tem cirrose, porque o daclatasvir funciona muito bem em todos os genótipos em pacientes sem cirrose. Agora, o daclatasvir não funciona muito bem em pacientes com genótipo 3 e cirrose. Como a gente não está genotipando mais, não daria para saber quem é genótipo 3. Então, se resolveu dar sofosbuvir com velpatasvir para todo mundo. E não importa o genótipo que a pessoa tem, vai receber um bom tratamento para cirrose. Tá? E o outro esquema de tratamento que a gente tem é o esquema para pacientes tratados previamente com DAs. Né? É uma situação bem rara da gente ter na prática clínica pacientes que não responderam ao esquema de sofosbuvir com daclatasvir ou sofosbuvir com velpatasvir. É bem raro, porque as drogas são muito eficientes, né? E curam 97% das pessoas. O que a gente tem é pacientes que não responderam porque não tiveram uma adesão completa, tomou só um mês, parou, e aí vai aparecer um não respondedor. Então, quando for um não respondedor, até o momento, o tratamento que a gente tem é esse aqui, do não respondedor. Paciente sem cirrose ou com cirrose compensada, nós vamos dar sofosbuvir associado a glecaprevir e pibrentasvir. Então, é um comprimido de sofosbuvir e 3 comprimidos de glecaprevir e pibrentasvir durante 12 semanas. Se o paciente for um cirrótico descompensado, ele não pode receber inibidor de protease. E inibidor de protease é todo remédio que termina com previr. Cimeprevir, glecaprevir, todo mundo que for previr é um inibidor de protease e pode ser tóxico para paciente com cirrose descompensada. Então, a gente vai retratar com sofosbuvir, velpatasvir, por 24 semanas e avaliando se vale a pena dar ribavirina ou não. Eu falei para vocês que esse tratamento é até o momento, porque já existe aprovação pela Anvisa do tratamento triplo, porque isso aqui é um tratamento triplo também, né? Do tratamento triplo mais moderno, vamos dizer assim, que é o sofosbuvir, velpatasvir, voxilaprevir. E esse tratamento já está aprovado pela Anvisa, mas ainda não está disponível no SUS. Então, brevemente, ele irá ficar disponível e o tratamento aqui vai ser modificado para esse tratamento triplo mais moderno. E quais são os cuidados que a gente precisa ter após a resposta virológica sustentável?
Então, resposta virológica sustentada, vocês já sabem, é ter um HCV-RNA negativo 12 semanas após o término do tratamento. Precisa fazer outro? Não, não precisa fazer outro. Durante muito tempo, nós fizemos 12 semanas ao final do tratamento e fizemos de novo 24 semanas após o tratamento para ver se algum paciente podia ter uma recidiva. Não tem. Se o paciente ficar positivo depois, é porque ele foi reinfectado, mas não existe recidiva ao tratamento curativo da hepatite C. E esses tratamentos aí que nós acabamos de falar, eles curam o vírus em 97%, 98% das vezes, né? Então, o paciente realmente está curado quando ele tiver uma carga viral negativa 12 semanas após o final do tratamento. Pacientes com estadiamento da fibrose F3 e F4, antes de tratar, não devem receber alta após a RVS. Devem fazer rastreamento contínuo com CHC e rastreamento de varizes esofágicas, caso sejam F4 e ainda não tiverem feito esse rastreamento. Devemos orientar os pacientes para controle das comorbidades. A gente é cansado de ver isso no ambulatório. Teve RVS, bonitinho, curou o vírus C, e aí começa a ganhar peso, começa a fazer esteatose, fica com diabetes tipo 2, e aí ganhou uma outra doença, né? Ele sai de uma hepatite C para entrar no mesodia ou no MESH, né? Aconselhamento em relação à prevenção da reinfecção, principalmente em pacientes com comportamento de risco, né? E aqui vale salientar que um paciente que se reinfecta, ele deve ser tratado novamente do mesmo jeito, como se fosse um virgem de tratamento, não é um retratamento. E a hepatite C, ela não traz imunidade, então o paciente poderá ter inúmeras infecções pelo vírus da hepatite C. São descritos pacientes que já se trataram 7 vezes para hepatite C, cada vez é uma infecção nova e você vai tratar do mesmo jeito. Orientar quanto à abstinência de álcool, de drogas, de tabaco, quanto ao uso de drogas hepatotóxicas, o paciente tem que ser orientado, esse uso deve ser evitado. Pacientes com F0 a F2, na ausência de contraindicação, esses sim podem ser liberados, mas aqueles F2 com risco de progressão deverão continuar em acompanhamento, né? Os etilistas, os co-infectados, os obesos, os diabéticos. Tá bom? Então, em resumo, a hepatite C continua sendo um importante problema de saúde pública do nosso país. Vocês viram que nós ainda estamos distantes das metas da Organização Mundial da Saúde. Precisamos melhorar em diagnóstico, em manutenção dos pacientes no sistema, em tratamento e acompanhamento. O diagnóstico e o tratamento precisam realmente ser simples e que a gente possa estender tudo isso à atenção básica. Não precisa vir num hospital terciário para fazer tratamento de hepatite C. É uma coisa que pode ser tratada na atenção básica sem maiores complicações. E o nosso SUS oferece excelentes opções de tratamento gratuito para toda a população, e a cura com esses tratamentos ocorre em quase 100% dos pacientes. Mas o acompanhamento pós-tratamento é mandatório para os pacientes com fibrose avançada e naqueles com risco de reinfecção, como a gente faz com os nossos renais crônicos em diálise que trataram vírus C. Eles estão sempre voltando lá no nosso ambulatório para fazer HCV-RNA e a gente detectar eventualmente alguma reinfecção. Tá bom? Então, gente, eu acho que é isso.
mas estou totalmente à disposição, se quiserem fazer alguma pergunta. Muito bom, Doutora Lúcia, doutora. entraram 3 pessoas, a Janeide, Laura, Vou anotar aqui. Não, eu estou aqui, a Laura está aqui. que você entrou depois. Só depois que eu anotei. Ela anotou. Ah, não, a Laura eu já tinha anotado. A Janeide. Eu estava assim. Obrigada. E a Heloísa, né, que eu não tinha anotado. Noelle também? Heloísa e Noelle. Ah, está todo mundo. Muito bom. Tudo certo, gente? Eu tenho uma dúvida. Em relação ao rastreamento do CHC, seria cada 6 meses também? Ou daria para espaçar mais um pouco? Não, o rastreamento descirróticos tem que ser feito a cada 6 meses com ultrassom e alfa-fetoproteína. O que tem sido discutido agora é em relação aos F3. Isso, essa dúvida. Os F3 têm guidelines que acham que não precisa fazer tratamento. Se você porque tem um ponto que às vezes é muito difícil você fazer o diagnóstico diferencial entre F3 e F4, e às vezes só por esses métodos indiretos de avaliação não fica muito clara essa diferença entre os F3 e F4. Você pode estar lá com o fibroscan compatível com F3, mas se você fizesse uma biópsia, ele poderia já ser F4. Então, tem uma questão meia controversa em relação a isso. Mas tem guidelines que acham que o F3 você pode liberar, outros acham que você pode espaçar, então você poderia fazer um rastreamento uma vez por ano, né, dos F3, e os F4 sempre. Espaçar, eu acho, para o nosso serviço, difícil, né? Lógico que numa clínica privada, alguma coisa assim, ok, se você tiver boa adesão do paciente. Mas para a gente lá, às vezes a gente nem tem agenda para o ano seguinte. Se você marca uma consulta muito distante, o paciente some, não volta mais. Então, eu acho, ou bem faz ou não faz, né? Uhum. Tem um outro critério que eles falam assim, que você trata, aí você faz uma elastografia 1 ano depois do tratamento. E se essa elastografia, 1 ano depois do tratamento, tiver com uma leitura menor do que 10 quilopascais e albumina maior do que 4,5, esse paciente poderia ser liberado também. Não precisa fazer mais segmento, né? É uma outra maneira de diminuir um pouco esse pool de pessoas que você tem que ficar vendo de 6 em 6 meses. Perfeito. Obrigada, doutora. Imagina. Mais alguma coisa, gente? Tudo certo? Tudo dominado? Não deixem passar, então, ninguém na frente que não tenha pelo menos uma dosagem de anti-HCV. Familiares mais velhos, vejam se está todo mundo triado uma vez na vida. É importante. Tá bom? Tá bom.